Olá, sejam bem-vindos ao Rota Jurídica, um programa do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco. E hoje temos a honra de receber em nosso estúdio o presidente da OAB-MS e ex-aluno da UCDB, Dr. Bito Pereira, para falar sobre a advocacia do futuro. O programa hoje está imperdível, então fique conosco. Olá, doutor, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Doutor, eu vou começar com o momento nostalgia. O senhor foi aluno aqui da Universidade Católica Dom Bosco. Quais são as melhores memórias que o senhor tem aqui da nossa universidade? Bom, primeiro eu quero agradecer ao coordenador Macena, minha amiga Maria Tereza Casadei, pelo honroso convite de estar aqui. Quando você fala, você foi ex-aluno da UCDB, essa frase me faz muito bem. Talvez as melhores memórias que eu tenho aqui do UCDB são impublicáveis. Mas brincadeira à parte, eu tenho muitas boas memórias aqui. Já chegando aqui no caminho, eu estava me lembrando o primeiro dia que eu cheguei na universidade. Ela era muito diferente quando eu comecei aqui, em 94. Eu não sei se a Casadei já estava aqui nessa época, mas a entrada da UCDB, a primeira entrada, eu fiz parte da turma de Direito que iniciou aqui, em 94. Até 93, o curso de Direito funcionava lá no Colégio Dom Bosco, na FUCMAT. Em 94 começou aqui. E a primeira turma eu estava presente. Então, a entrada não era essa que todo mundo está passando pelo seminário, só tinha a entrada da Tamandaré. E no meu caso era a entrada onde o ônibus parava, que eu vinha de ônibus. Então me lembro até hoje, o primeiro dia que eu pisei no CDB. Cheguei aqui cedo, mais cedo do que eu precisava chegar. Estava ansioso para começar. E cheguei num ponto de ônibus que ficava bem ali na frente, e ali começou a minha história aqui. Né? Quando a gente está vivendo a faculdade, e eu quero que vocês gravem isso, quando a gente está vivendo a faculdade, talvez a gente não tenha a dimensão naquele momento que a gente está vivendo, de quanto isso é importante na nossa vida. Às vezes, a gente começa novo, eu também comecei com 16 para 17 anos, né? A grande maioria começa muito jovem na faculdade. Então, a gente não tem a dimensão, naquele exato momento, quando a gente está no segundo semestre, terceiro semestre, o quão importante o que você faz na faculdade é para a sua vida, né? A gente, na juventude, na jovialidade, às vezes dá para pensar, não, eu estou muito novo ainda, lá para frente eu estudo, hora que eu só estudo mais, mas o que você faz na faculdade é um tempo que você não recupera na sua vida, em todos os sentidos. Nos bons momentos que você tem aqui, nas amizades que você faz, nas pessoas que você conhece e, sobretudo, na forma que você se prepara, né? Doutor, hoje o senhor está presidente da OAB. Quais são os maiores desafios que o senhor enfrenta nessa sua experiência como presidente? A OAB, ela tem um papel muito importante, dizendo para os colegas que estão começando no curso, né? A OAB tem mais de 92 anos de história e ela sempre esteve na vanguarda de todas as lutas sociais mais importantes desse país. Então, a OAB, ela é principalmente a entidade de classe da advocacia, mas não somente, né? A OAB é chamada a se manifestar sobre vários assuntos relevantes da sociedade e nós vivemos um momento em que as liberdades, garantias fundamentais, os direitos e liberdades são temas relevantes todo dia. Se você abrir o noticiário todos os dias, ler qualquer notícia na internet, essas pautas de liberdades individuais, de liberdade de expressão, elas fazem parte do dia a dia, do cotidiano nosso, com mais ênfase ainda. E a OAB sempre está nessas lutas. Legal, doutor. Eu vou abrir aqui as perguntas para os alunos. De quem que é a primeira pergunta? Quem que vai fazer? Eu gostaria de saber... Como é o seu nome? Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Guilherme, tudo bem. Eu gostaria de saber, atualmente, quais são os principais desafios que a OAB enfrenta na defesa do direito dos advogados e na defesa da justiça do Brasil? Guilherme, a pergunta que você me faz é muito importante porque ela trata de dois temas: prerrogativas da advocacia, dificuldade da advocacia, que a OAB pode fazer para ajudar o advogado, e em relação à justiça em si. Em relação à advocacia, aos advogados, a maior dificuldade, o maior desafio que a OAB tem é cuidar das condições de trabalho da advocacia, né? Nós somos os sacerdotes do Estado Democrático de Direito. Significa que nós somos a voz do cidadão quando ele tem uma ilegalidade, uma arbitrariedade cometida contra ele. E esse é o principal desafio do OAB: possibilitar que o advogado tenha condições de trabalhar e assim apresentar uma defesa técnica para o seu constituinte. Não raramente nós temos que atender situações em que alguém, por exemplo, se diz detido ilegalmente em uma delegacia. O advogado, quando ele chega lá, ele tem o direito, garantido por lei federal, de acessar os autos, o boletim de ocorrência e se entrevistar com o seu cliente para apresentar uma defesa técnica. E, infelizmente, acontece às vezes dessas condições não serem respeitadas nesse local, nesse atendimento.
de uma autoridade, por exemplo, não dar acesso aos autos para o advogado, impossibilitar que ele fale com o seu cliente. Aí se dá o nome de violação de prerrogativas. E esse é o maior desafio que a OAB tem todos os dias. Todos os dias, na qualidade de presidente da OAB, eu recebo reclamações de advogados que tiveram as suas condições de trabalho não respeitadas. Ele vai a uma repartição pública e não consegue ter acesso aos autos. Ele vai a um juízo e não consegue ter acesso ao processo. Esse é o principal desafio que nós temos na defesa dos advogados na qualidade de representante do OAB. E em relação à Justiça do Brasil, os desafios são diários, né? Por exemplo, essa semana mesmo, há 2 dias, eu estava no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Fernandes Martins, que, aliás, foi presidente, hoje é presidente do TJ e foi professor da Universidade Católica Dom Bosco, pedindo, só para dar um exemplo dos desafios que nós temos, pedindo que o tribunal faça uma força-tarefa, um mutirão em relação ao período de fim de ano, para que os alvarás judiciais, que através dos alvarás que os advogados recebem, seus honorários, tenham uma celeridade maior, porque se avizinha o período de recesso forense, e nós precisamos disso. Então, para te dar um exemplo dos desafios que nós temos no dia a dia da advocacia e da OAB. Legal. Quem mais quer fazer pergunta? Tem mais uma aqui. Bom dia, eu sou o Ian. Eu queria saber como a OAB atua na defesa da Constituição por meio das ações diretas de inconstitucionalidade. Ian, tudo bem, Ian? Tá estudando constitucional, hein? Porque o Ian faz uma pergunta que mostra que ele sabe, em primeiro lugar, que a OAB tem legitimidade para ir ao Supremo Tribunal Federal discutir a constitucionalidade de uma lei. Então, a pessoa pergunta, quem que é o seu professor de constitucional? Maria Tereza Casadei. Ah, tá bem, professora, tá com a matéria em dia. Então, de fato, como eu disse, a OAB ela pode, se existe uma lei que tem uma inconstitucionalidade, a OAB tem legitimidade pela Constituição Federal para ir ao Supremo discutir isso. Vou te dar um exemplo, uma discussão recente. A OAB recentemente teve uma vitória no Supremo Tribunal Federal em uma ADIM que discutia a seguinte matéria. Foi criada uma lei em que possibilitava o acesso de dados e a compartilhamento de acesso de dados entre repartições públicas. Por exemplo, os seus dados que estão na Receita Federal poderiam ser compartilhados com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Economia e com outros órgãos da administração pública. A OAB entendeu que essa lei, ela violava as nossas liberdades e a intimidade do cidadão por ter uma possibilidade de compartilhamento indiscriminado de dados de todo e qualquer cidadão. Ainda mais no momento que nós temos LGPD, segurança de dados que temos na internet. A OAB discutiu isso no Supremo e ganhou um canto de causa para que se limitasse esse compartilhamento de dados. Para que o seu CPF que está na Receita não seja compartilhado indiscriminadamente com qualquer órgão público. Então, veja, é a OAB em defesa não só dos advogados. Quando ela vai no Supremo tratar disso, ela não está discutindo só o direito do bito advogado, está discutindo o direito de todos vocês. Vocês querem ter seus dados compartilhados indiscriminadamente por todos os órgãos da administração pública? Penso que não. Imagino que não. A OAB levou isso ao Supremo e ganhou. Não é uma discussão só para a advocacia, é uma discussão para a sociedade como um todo, e a OAB tem legitimidade para isso. Doutor, depois a gente vai entrar também no segundo bloco a respeito dessa parte de tecnologia, mas antes eu queria tirar uma dúvida Tecnologia. aqui. Tirar uma dúvida. Doutor, é impressão minha ou... Dúvida? Se for consulta, eu vou colocar na tabela de honorário. Não é consulta. É impressão minha ou tirar a OAB hoje em dia é o terror dos acadêmicos? Olha, eu não vejo dessa forma. Nós temos um número, mas a sua pergunta é interessante, porque nós temos um número assim, aproximadamente, um percentual de cada 100 inscrições, de cada 100 pessoas que fazem a prova da OAB, a média de aprovação é de 36%, 37%. Então, de cada 1.000 estudantes de direitos que saem da faculdade vão prestar exame de OAB, 36% a 37% são aprovados. Mas isso é algo necessário, porque a responsabilidade que você tem nas mãos de um advogado quando ele vai trabalhar exige que ele demonstre uma preparação. E a OAB, a prova da OAB, é necessário registrar, é diferente de uma prova de um concurso público de magistratura. Lá, a prova, você tem X vagas, só passam os primeiros colocados. Na OAB, você demonstra uma aptidão. Você tem que dizer, olha, eu tenho conhecimentos para possibilitar que eu exerça a advocacia. Então, todos os meses nós fazemos entrega de carteiras na OAB.
Esse ano passado, eu pessoalmente entreguei quase 1.300 carteiras OAB, só em Campo Grande. Nós temos solenidade de entregas também nas demais comarcas. Mas eu acho que é um desafio importante para quem vai ingressar na advocacia e necessário para a cidadania. Com certeza. Eu brinquei aqui falando que era o terror dos acadêmicos, mas a gente sabe da importância que é estar preparado, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho certeza que daqui sairão grandes advogados e advogadas. É isso aí. Doutor, eu vou dar um tempinho aqui no nosso programa. Agora eu vou para um rápido intervalo. Não saia daí, é bem rapidinho. Voltamos com o programa Rota Jurídica. Hoje temos a honra de receber o presidente da OAB-MS e ex-aluno da UCDB, Dr. Bito Pereira. Doutor, vamos falar agora sobre redes sociais. Com a mídia, com as redes sociais, surgiu a expressão advogado ostentação. O que isso significa especificamente para a OAB? A realidade é que todos nós hoje nos comunicamos pelas redes sociais, né? Tenho certeza que todos os acadêmicos que estão aqui, todos eles estão no Instagram, TikTok, Facebook, enfim, e se comunicam por isso. E formam opinião através disso. E na advocacia, os advogados, advogadas encontraram nas redes sociais, nas mídias sociais também, uma forma de trabalhar, né? De divulgar o trabalho que eles fazem e serem reconhecidos por isso. Nós criamos, recentemente, há pouco mais de 1 ano, 2 anos, um provimento da OAB que trata de o que se pode ou não fazer nas redes sociais. Há limites para isso. E quando se fala ostentação, significa algo que o nosso provimento, ele veda. Você pode, como advogado, dizer, olha, eu estudei na UCDB, eu tenho uma pós-graduação, eu sou mestre em Direito, eu fiz um curso de especialização, e falar do que você está dizendo e fazer propagação do seu conhecimento e expertise. Mas você não pode dizer que é através disso que você está mostrando sinais de ostentação, como se isso fosse algo que levasse essa mensagem de ostentação para o seu futuro cliente. Isso, ao nosso provimento, veda. Dizer, ó, eu sou o único advogado que possa ter determinado bem porque eu sou o melhor de todos. Não é esse o objetivo de usar as redes sociais na forma que a OAB possibilita. E quando essa linha é ultrapassada, existe um procedimento da OAB que são processos éticos para apurar a conduta do advogado. Então, em linhas gerais, para os nossos acadêmicos aqui, o advogado pode usar as redes sociais e mídias sociais para trabalhar? Sem dúvida, pode. Isso é importante? Sem a menor dúvida, é importante, uma fonte de comunicação muito importante. De que maneira ele deve fazer isso? Mostrando o conteúdo teórico que ele tem, mostrando o que ele sabe fazer, mostrando as soluções que ele encontra para os clientes, mas sabendo que essa palavra utilizada de ostentação que possa desequilibrar essa imagem pode ser objeto de uma representação na OAB. Tá ok, doutor. Tem mais perguntas aqui dos nossos acadêmicos? Meu nome é Laelton. Sabemos que hoje em dia a tecnologia está em alta, certo? Na era da inteligência artificial, qual que será o futuro da advocacia? E esses profissionais, eles serão substituídos? Quando eu falo esses profissionais, de toda a área jurídica. Sua pergunta é muito importante. Eu tenho me dedicado a estudar isso, né? E eu faço uma pergunta a vocês aqui. Pensem, reflitam. Quando vocês saírem aqui da Universidade Católica Dom Bosco daqui a 4, 3 anos, 5 anos, os que estão começando, haverá mercado de trabalho para quem quer advogar ou trabalhar em outra carreira jurídica, ou vocês todos serão substituídos por inteligência artificial? Daqui, quando você sai da faculdade, fala, não, eu tenho uma máquina aqui que ela vai processar todas as informações jurídicas, vai dar todas as respostas. E eu venho me estudando esse tema, me debruçando sobre esse assunto. A notícia é que, naturalmente, a inteligência artificial, as tecnologias vão ter uma preponderância maior no futuro breve. Isso é inegável, é evidente.
né? Você pega o chat GPT, você faz perguntas e respostas rapidamente ali dos mais variados assuntos, vocês devem conhecer isso. Mas o fato é que a boa notícia, muitos estudiosos do mundo inteiro vêm se debruçando sobre esse tema. A boa notícia é que nas carreiras jurídicas, são as carreiras que têm a menor chance de substituição total por inteligência artificial nos próximos anos. Inclusive a Universidade de Oxford, na Inglaterra, tem feito um estudo disso. Se vocês entrarem no site e procurarem as carreiras que vão ser substituídas, lá eles têm dados percentuais. Na última a checagem que eu fiz recentemente, ali nos próximos 15 a 20 anos, a nossa substituição seria algo em torno de 5 a 6% de tudo. E nas tarefas mais simples. Por quê? Porque dificilmente você vai conseguir, não como objeto de pesquisa para o advogado, isso sim, como objeto de pesquisa sim, mas dificilmente você vai conseguir que uma máquina, uma inteligência artificial suba na tribuna de um tribunal e desenvolva uma tese e mostre veracidade no que está falando, como só um advogado ou advogada pode fazer. Então será uma ferramenta, já é uma ferramenta de trabalho, mas fiquem tranquilos que haverá continuidade da nossa profissão, sim. Tem mais perguntas aqui da plateia? Meu nome é Clara e eu tenho uma dúvida, como nós, como acadêmicos de direito na era digital, como nós podemos acompanhar as mudanças tecnológicas e quais habilidades nós teremos que ter para ter sucesso na nossa profissão futuramente. Clara, muito bom dia. Muito importante sua pergunta, que mostra preocupação com o futuro, que vocês têm que ter mesmo. Eu acho, todos nós estamos preocupados com tecnologia, né? Enquanto nós estamos falando aqui, todo mundo está com o celular aí. Tecnologia faz parte da nossa vida, nas informações, estão trocando mensagens, enfim. Mas há uma coisa que é insubstituível, e eu quero dizer, você está me pedindo um conselho, por isso eu me sinto autorizado a dá-lo. Ou seja, os jovens que estão começando no curso de Direito e aqueles que estão próximos a ingressar na advocacia, nas carreiras jurídicas, muito preocupados com tecnologia. Como é que a tecnologia vai me ajudar? Isso é importante. Só que tem uma coisa que não vai mudar nunca e que não faz parte da tecnologia. E você está me perguntando no futuro como é que a gente se prepara. É o seu conhecimento técnico, uma formação intelectual sólida. Porque você pode dominar tudo de tecnologia no mundo. A hora que você for juiz, ou promotor, ou defensor, ou advogado, se você for advogado, a hora que você sentar na frente do magistrado para desenvolver uma tese e fazer uma sustentação oral, ou fazer um pedido no seu cliente, não vai ter o chat GPT na mão do seu computador, você não vai estar lendo, você não vai estar lendo o seu celular. Ela vai te ajudar na tecnologia para preparação, mas ali é você que vai falar. Quando você for juiz ou um advogado e fizer uma pergunta em uma audiência, você vai saber se você defere ou não aquela pergunta. Não é a tecnologia que vai te ajudar. Então eu entendo a sua preocupação, é de todos, mas eu digo, os meios tecnológicos são uma realidade, né? Você hoje pode ter informações, se você souber pesquisar, do que está acontecendo no mundo, abrindo, né, uma página de internet rapidamente. Isso é acessível a todos. Mas se eu pudesse dizer para vocês que estão no segundo ano de faculdade, no segundo, terceiro semestre, o que importa mais na hora que você sair daqui, a tecnologia vai importar, mas o que importa mais, o que vai diferenciar alguém que vai progredir ou não vai, é a sua formação e, acima de tudo, a sua capacidade de comunicação. Há um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que é uma das mais famosas universidades do mundo, em que um pesquisador ele pegou uma turma que fez faculdade junto e que fez MBA junto. E ele pesquisou 10 anos depois quais eram os mais bem-sucedidos. Quais eram os que saíram da média, chegaram mais alto na profissão. Eram aqueles que tinham melhor, não era a melhor formação tecnológica, eram os que tinham maior capacidade de comunicação. Capacidade de se comunicar, capacidade de se fazer compreendido, capacidade de ter uma ideia compreendida. E como é que você faz isso? Com conhecimento. Porque se você for advogado ou for juiz, e se chegar um cliente na sua frente para te fazer uma consulta, na era da informação que nós vivemos, se você não dominar o assunto, em 2 minutos ele vai saber que você não domina. E aí ele vai levantar e vai procurar outro. Então, acho que a tecnologia é importante, mas nada vai substituir para vocês terem sucesso nas carreiras jurídicas. Se você quiser ser juíza, promotora, delegada, defensora, procuradora, enfim, qualquer uma delas, há uma linha que é a mesma para todas.
grande capacidade intelectual, formação sólida do seu estudo que vocês fazem aqui na faculdade. Sem isso, tecnologia não vai substituir essa capacidade. Doutor, até porque a gente tem que pensar também no campo humano, né? Na humanização. Sem dúvida. Não tem como falar de máquinas o tempo inteiro e a gente não lembrar que somos humanos, né? E para ter essa comunicação, precisa dessa humanização e dessa experiência que o humano tem desde que nasce, né? Muito importante o que você está dizendo, porque todas as nossas relações, conexões profissionais são feitas com pessoas. A tecnologia nos ajuda a trabalhar, mas todas as nossas conexões são feitas com pessoas. Meu nome é Diogo, tudo bem? Tudo bem, Diogo, e você? Tudo bem. A minha pergunta Tá em é... que semestre? Tô no terceiro. Aluno da professora Casadei? Casadei, é. Minha pergunta é: por que atuar na OAB é importante e quem é acadêmico do curso de Direito pode de alguma forma participar da OAB? Gostei da sua pergunta. Atuar na OAB é muito importante exatamente porque a gente estava dizendo aqui, conexão com pessoas. Os trabalhos na OAB, é bom que vocês saibam, todos são voluntários. Ninguém recebe um centavo para trabalhar na OAB, na qualidade de dirigente eleito. Claro, nós temos um grupo de colaboradores que trabalha para a OAB, mas o presidente, os diretores, os conselheiros, eles não têm remuneração. E por que isso é importante? Primeiro que você está prestando um relevante serviço para a sua classe, ajudando a sua classe. Segundo que você presta um relevante serviço para a sociedade. E em terceiro, você faz conexões pessoais muito importantes. A OAB é um grande espaço de network, de você poder se conectar com pessoas, que você vai poder fazer parcerias profissionais. Quantas sociedades de advogados eu já não vi serem criadas pelo simples fato de que dois advogados vão lá numa palestra, começam a conversar. O que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo direito imobiliário. Pô, eu quero entrar no ramo. Vamos trabalhar junto? Dali sai uma sociedade. Incontáveis conexões. E vocês, acadêmicos, podem participar? Podem sim. Se vocês olharem o Instagram da OAB, né? E eu sei que todos vocês têm Instagram. Se vocês olharem o Instagram da OAB, todos os dias lá tem palestras, reuniões dos mais variados temas. Nós temos 116 comissões temáticas na OAB. Tudo que você imaginar de qualquer ramo do direito tem uma comissão temática na OAB. E tudo isso é aberto a toda a comunidade jurídica e absolutamente gratuito. Se você estuda, não sei se você estuda no período matutino ou noturno, no período, na parte da noite, toda terça e quarta lá na Escola Superior de Advocacia tem uma aula num tema específico que você pode assistir pessoalmente, como você pode assistir pelo site da OAB. Tem transmissão ao vivo no Instagram da OAB. E isso fica tudo registrado lá. Então você pode participar de todas as palestras do OAB, de todas as aulas do OAB, de tudo que acontece no OAB. Não é só para os advogados e advogadas, é aberto para toda a comunidade jurídica, inclusive para vocês. E, aliás, nós temos uma comissão específica na OAB, que é a Comissão dos Acadêmicos de Direito. E essa comissão tem temas relacionados exatamente para vocês que estão hoje estudando o curso de Direito. Então, é importante e é aberto a todos. Sintam-se à vontade. Vocês podem chegar lá e participar de qualquer palestra, de qualquer evento, das reuniões do conselho. Isso aí, doutor. Para a gente finalizar, conta para a gente um fato curioso que tem acontecido nesse exercício da sua profissão. Fato curioso? Temos vários fatos curiosos. Mas me permita dizer um que esses dias eu estava me lembrando dele por uma ocasião de uma palestra e aconteceu junto com um amigo que nós estudamos os 5 anos de faculdade na mesma sala, sentado um ao lado do outro aqui no CDB. Depois nós fizemos a pós-graduação aqui no CDB também juntos e começamos a advocacia juntos. Ele chama Luiz Henrique Volpe Camargo e virou um grande processualista, né? Se vocês digitarem o nome dele aí, vocês vão ver, é um dos maiores processualistas do Brasil, com várias obras. E nós estávamos começando a advogar juntos, nos primeiros meses da advocacia, e nós fomos atender um cliente que estava na delegacia. Conseguimos a liberação do cliente, nós dois, e à época ele nos pagou R$100 de honorários. R$50 para mim, R$50 para o Luiz Henrique. E aí, o Luiz Henrique pegou a parte dele e foi tentar abrir a conta no Banco Real à época. E levou essa nota de R$50. Eu estou falando de 1999, então R$50 valia alguma coisa. E aí, a gerente pegou a nota e falou: olha, de quem você recebeu isso aqui? Ele falou: de um cliente meu que eu acabei de atender. Ela falou: então, volta lá, porque infelizmente a nota é falsa.
Então, o nosso primeiro honorário da advocacia foram 2 notas de R$50, uma delas falsa. E aí, o cliente já tinha sido solto, a gente nunca mais encontrou ele na vida. Eu até perguntei para o Zé Henrique CG se ele tinha guardado, ele falou que não, porque, né, como ele ficou, a dele ficou, eu estou devendo R$25 para ele até hoje, eu acho. Mas está prescrito também, então não tem como ele cobrar. Quer dizer, o início é um pouco difícil, mas no final tudo dá certo, né, É doutor? verdade. Bom, gente, eu vou encerrar o programa aqui, doutor. Eu adorei a nossa conversa. Obrigado por trazer um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua história aqui para engrandecer o nosso programa. Desde já agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a gentileza e a participação dos acadêmicos e acadêmicas, e que vocês tenham sorte e boas realizações de todos os seus sonhos na vida. E que estudem para ajudar a sorte a chegar. Com certeza, estudar é importante, né, doutor? Obrigada, pessoal, também pela participação de vocês. Bom, o programa Rota Jurídica fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.